A gente segue ainda falando sobre folia, porque para quem vai curtir a folia em clubes ou em restaurantes, né, que tem festas privadas, importante também ficar atento aos seus direitos. É sobre isso que a gente conversa agora, ao vivo. Cadê ele? Agora sim. Chega, Lucas Macieira. Boa noite para você. Tem que ficar atento mesmo, viu, Linda? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal da Correio. Ontem, né, a gente entrou ao vivo aqui com o Jornal da Correio super especial das muriçocas no Miramar. Amanhã tem o bloco Cafuçu. Isso tudo porque a folia continua aqui na capital paraibana, né? Mas é muito importante entender que a folia continua nesses espaços abertos, nesses ambientes abertos e também em ambientes fechados, né? Como são os casos de bares, restaurantes, casas de cultura. E foi justamente pensando nesse folião que vai curtir o carnaval nesses ambientes fechados que o Procon de João Pessoa tem emitido uma série de orientações para que o consumidor não seja lesado de nenhuma maneira. E é por isso que a gente convidou aqui para conversar com a gente o Júnior Pires, ele que é secretário executivo do Procon aqui de João Pessoa. Júnior, obrigado por nos receber, por conversar conosco. Primeiro eu queria que você explicasse o que pode ser cobrado do consumidor em eventos, em estabelecimentos fechados, sejam eles restaurantes, bares, enfim. Boa noite Lucas, boa noite Linda, a todos os telespectadores que nos assistem, né? Nesse período, essa demanda aumenta muito, período festivo, de verão, de carnaval, e a gente faz essa orientação para o consumidor, além da fiscalização. Geralmente, Lucas, nesses lugares fechados, essas festividades fechadas, é cobrado aí o ingresso, tem aquela questão do couvert artístico, dos 10% do garçom, daí a gente orienta o que pode e o que não pode. No caso dos 10% do garçom, mantém aquele entendimento de que só pode se for opcional, ou seja, você consumidor tem a opção de pagar os 10% ou não. Se você se sentir à vontade, confortável, gostar do serviço, você escolhe se quer pagar. A questão do couvert, como a gente vinha conversando em off, o couvert já é um pouco diferente. O couvert você vai pagar aquela taxa ali por desfrutar de uma apresentação artística. Então o couvert ele já passa a ser obrigatório desde que informado ao consumidor previamente. Essa informação de que o couvert vai ser cobrado por determinada apresentação artística, ela precisa ser informada ao consumidor assim que ele chegar no estabelecimento. Precisa estar claro e objetivo. Um ponto muito importante é que o consumidor realmente, sob hipótese alguma, pode ser surpreendido, né? Em relação ao couvert, também tem uma dúvida muito grande em relação à entrada, o que é ingresso, né? Uma entrada para participar de um evento, e o couvert. O couvert ele é obrigatório, tem determinadas exigências, mas as entradas, os ingressos, exigem outros tipos de obrigatoriedade dos estabelecimentos. No caso dos ingressos, quais são as regras para esses estabelecimentos? Bom, primeiro, no caso de ingresso, quando se tem um evento, né, de um maior porte, com shows, apresentações artísticas e etc., o ingresso, a principal característica dele é que ele é vendido antecipadamente, né? E para que ele seja vendido antecipadamente, precisa seguir algumas regras, como, por exemplo, o preço precisa estar exposto, se há um parcelamento, se há a possibilidade de um parcelamento de cartão, isso precisa também estar exposto, se há juros, se não há, a questão da meia entrada cultural também precisa estar clara e ofertada para o consumidor, como, por exemplo, a compra do estudante, né? A compra de professores, isso precisa estar bem claro. E a regra, ela precisa, o estabelecimento, no caso, ele precisa informar para o consumidor também o quantitativo, o quanto de ingresso ele está sendo ali cobrado. A diferença para o couvert é que o couvert, ele é uma taxa que se paga ali num ambiente de bar, de restaurante. Geralmente você vai para sentar numa mesinha, tomar uma cerveja, e ali tem num ambiente uma apresentação artística acontecendo, e você vai pagar ali um valor simbólico, digamos assim, para desfrutar daquela apresentação. Então há essa diferenciação do ingresso, por ser um evento próprio para aquilo e disponibilizado antecipadamente para o consumidor. E um ponto muito importante também que eu queria que o senhor explicasse é que esses estabelecimentos também podem exigir que você não entre com bebida, e no caso das pessoas que possam entrar com bebidas em eventos fechados, eles podem determinar que tipo de bebida também, pode ser feita essa discriminação? Pode, aí claro, por se tratar de um ambiente privado, né, de uma festa privada, a política de consumo da festa, ela pode ser ditada pelo estabelecimento ou pela empresa que está realizando a festa, sim.
A única obrigação é que isso seja previamente informado ao consumidor. Olha, você pode entrar com tal bebida. A bebida ela só pode entrar condicionada em produto de plástico, né? Para que não tenha ali aquela questão do risco de vidro, questão de briga e tal. Isso pode ser sim feito pelo estabelecimento ou pela empresa que está realizando. Porém, a regra é nesse sentido, que isso precisa ser informado ao consumidor para que ele não seja pego de surpresa, né? E caso o consumidor já atento nos assistiu aqui, sabendo dos seus direitos, se sinta prejudicado de alguma maneira, como encontrar o PROCON para fazer essa denúncia? Bom, o PROCON tem os seus canais de contatos abertos durante todo esse pré-carnaval, durante o carnaval também. O WhatsApp do PROCON é o 98665-0179 ou através do nosso 0800, que é o 0800-083-2015, o consumidor pode nos contactar. Qualquer problema, a gente tem equipes de plantão para tentar resolver.